Muitas pessoas falam que ele é um dos maiores debatedores da internet hoje em dia e ele debate muito sobre o funk, especificamente contra o funk. O Arthur, mamãe falei, então foi convidado para participar do debate 1 MBL versus 30 funkeiros. Você pode perceber aqui pelo começo que o negócio já tá bem feroz. É a sua cara fazer isso. É a sua cara, mas por que você foi fazer isso? Quem entra lá só pede voto. Como você chama, perdão? Eu detesto, você não quer nem continuar. O funk não é totalmente má influência para os jovens. O funk pode ser uma salvação, e isso você não quer aceitar. Mas a minha... O ponto principal aqui, né, pessoal? Será que o Arthur conseguiu trazer bons argumentos para refutar as pessoas que gostam de funk ali, os funkeiros, ou será que não? Como que foi o autocontrole dele? Será que a gente consegue ver esse bom debatedor da internet, que muitas pessoas falam, nesse debate que para ele é tão importante? Bom, vamos ver tudo isso e muito mais nesse debate aqui agora, depois da vinheta. A minha primeira frase é: o Oruan tem que ser proibido de cantar. E aí, beleza? E aí, mano, Como se chama, velho? Paulo Veras, beleza? Prazer, e aí? E aí, tudo bom? Foi. Arthur Duval, mamãe falei, discordo totalmente Isso. com você, porque é o seguinte, ele não é bandido, ele é artista. E o que acontece? Você não é influenciável. Não é porque eu sou da periferia que eu vou ser um bandido. Primeira coisa, ele já começa fazendo um rótulo, né? A gente sempre fala, para você ganhar um debate ou para você começar uma estratégia muito fácil é você alterar o rótulo. Então eu vou e falo, olha, o fulano tá fazendo é coisa de bandido. Aí o rapazinho entra aqui e fala, não, ele não é bandido, ele é artista. Então quando você muda o rótulo, isso causa uma sensação diferente, né? As pessoas enxergam muito mais o rótulo que você colou, seja um rótulo positivo ou um rótulo negativo, em vez de enxergar o que é que você tá falando. Então, o rapaz já começa aí usando o estratagema 32 de maneira positiva, né? Colando um rótulo positivo para defender o Oruan. É um bandido, entendeu? Você tá debatendo aqui muito preconceituoso, por quê? Nem todo mundo que mora na periferia é bandido, ele é um artista. Então ele relata o que ele vive. Perfeito, então agora ele faz uma generalização, a pauta é especificamente sobre o Oruan, mas o nosso colega fala, nem todo mundo que mora na periferia é bandido. Então, nem todo mundo, mas o Arthur não tá falando de todo mundo. A premissa é o Oruan, né? É sobre o cantor Oruan, que, segundo o Arthur, é criminoso, enfim. Então, quando eu pego, mas você tá falando então que todo mundo que mora na periferia é bandido. Quando eu generalizo a fala do meu oponente, eu estou fazendo ali uma falácia de generalização. É um pensamento equivocado, eu quero ver como o Arthur vai responder isso. Você não é influenciável. Não é porque eu sou da periferia que eu vou ser um bandido. Entendeu? Você tá debatendo aqui muito preconceituoso, porque nem todo mundo que mora na periferia é bandido, ele é um artista. Rótulo. Mais uma vez, você tá sendo preconceituoso, então agora ele colou um rótulo negativo no Arthur, estratagema 32, vamos ver como é que segue. Então ele relata o que ele vive, entendeu? Sim. Então é muito superlativo você já julgar. Ele tem que ser proibido de cantar. Por que ele tem que ser proibido de cantar? Vamos lá. Primeiro que assim, eu não falo que ele tem que ser proibido de cantar porque... Ele tem que ser proibido de cantar. Por que ele tem que ser proibido de cantar? Vamos lá. O rapaz tá bem ansioso, né? Tá bem ofegante ali também. Não é uma forma boa de você começar uma fala. Quando você vai falar em público e quer ser acreditado, não é interessante demonstrar muitos sinais de ansiedade, como esse rapaz aqui falando ali, respirando fundo, enfim. Isso não passa confiança pras pessoas. Primeiro que assim, eu não falo que ele tem que ser proibido de cantar porque ele é da periferia, de jeito nenhum. Senão eu teria que falar que um monte de artistas que são periféricos não poderiam cantar, de jeito nenhum. Ele não tem que poder cantar porque ele é um traficante do Comando Vermelho. Não, mas como você prova isso? Só porque Vamos o pai lá. dele é do Comando Vermelho? Eu vou explicar pra você. O pai dele é do Comando Vermelho, ele não é. Vamos lá. A irmã dele é uma cantora gospel, o irmão é formado. Outra coisa, a mamãe falei, vou citar um bagulho da sua vida? Sim. Que a gente já sabe recentemente. Você foi pra Ucrânia fazer uma ação humanitária, alguém vazou seu áudio numa conversa, você falando das ucranianas. Então Sim. como é que funciona? Você foi julgado por isso. Vamos lá. Todo mundo te massacrou, correto? Vamos lá. É a mesma coisa. Você tá julgando ele aí. Ele é um traficante de drogas. Não, Você calma. vai falar... Eu acho que o Arthur vai entrar no mérito, né? Mas aqui é uma falácia da falsa equivalência, né? Olha, todo mundo julgou você negativamente publicamente. A mídia falou mal de você, não é? Então, a mesma coisa você com o Oruan. O Oruan, a mídia fala muito mal dele. Você, a mídia falou muito mal de você. Então, é a mesma coisa. Então, a falácia da falsa equivalência é quando eu tento pegar algum aspecto que eu possa dizer que seja igual em duas situações diferentes e clamar que por conta daquele aspecto único as duas situações são iguais. Mas é claro que existe uma diferença grande entre você vazar um áudio machista, misógino e você estar atuando com o tráfico de drogas, né? É muito diferente as duas coisas e tem impactos diferentes na sociedade. Acho que é isso que o Arthur vai fazer, né? E é por isso que eu entendo que ele vai falar que é uma falácia de falsa equivalência, né? Eu pelo menos falaria. Assim, ele lava o dinheiro. Não, ele é um artista, ele é um canto funk. Ele veio de uma família, o pai dele é bandido. Pai dele,
é do Comando Vermelho. É que são coisas diferentes. Você não pode, é muito abrangente. Primeiro vamos começar pela Ucrânia, né? Sabe qual crime eu cometi lá? Você realmente, o que você fez? Foi uma ação humanitária? Você foi preconceituoso de falar que as mulheres são fáceis. Porque elas estavam passando por um momento... Isso não é crime, tá? Não, a questão não é ser crime. Então quer dizer que... Não é crime. A pessoa... A questão é ser crime. Eu posso ser uma pessoa... Eu posso até ser um babaca. Certo. Eu tenho o direito de ser babaca. Agora eu não posso ser criminoso. Exatamente, o Arthur deixou claro a falácia da falsa equivalência, né? Então, olha, uma coisa é eu ir lá e fazer um áudio idiota, babaca, machista, etc, etc, etc. A outra coisa é eu ir lá e cometer um crime. O Arthur tá falando sobre crime, eu estou aqui, ele volta toda vez pra pauta, né? Lembrando, eu estou falando sobre crimes, então é sempre importante também você voltar. Porque o público em volta se perde muito fácil, né? Então é sempre bom você voltar. Olha, o que é que a gente tá falando? É isso, não é qualquer outra coisa, é isso aqui. Mas é só ser um cara escroto, eu posso ser um cara grosseiro, eu posso ser um cara... Hoje eu posso falar, pô, acaba sendo um assédio, entendeu? Você fala de uma mulher. Não. Mas a situação das mulheres que estavam lá, estavam fragilizadas do banheiro. Em primeiro lugar... Entendeu por que ideia? Primeiro que eu não... Agora o apelo, a emoção, né? Essas mulheres estavam lá, estavam numa guerra e tal, e obviamente que é alguma coisa ruim, obviamente, né? Obviamente. Mas quando eu quero reforçar a parte emotivamente ruim ou positiva, né? Quando eu quero reforçar a emoção do meu discurso para promover o aceite do meu argumento, né? Cara, você tem que aceitar meu argumento. Por quê? Porque as mulheres estavam muito mal, se sentindo mal, era uma guerra, coitadas. É verdade tudo isso. Mas quando eu quero forçar que você aceite meu ponto pela emoção que meu argumento tem, isso é o que a gente chama de apelo à emoção. É um argumento de apelo emocional. O fato discutido aqui é que o Oruan virou um caso de segurança, né? Porque tá se falando sobre o Oruan ser bandido, etc e tal. E quando a gente fala de segurança, a primeira coisa que a gente fica com medo é o nosso dinheiro, né? Os bandidos vão tomar nosso dinheiro, bandidos como, sei lá, o Oruan, ou bandidos inspirados pelo Oruan vão tomar o nosso dinheiro, mas pode ser que nenhum bandido tome ele, mas você com certeza também não vai conseguir melhorar seu patrimônio. Então, qual é o segredo para fazer dinheiro fazer mais dinheiro? É você ter uma boa consultoria e saber onde investir esse dinheiro da maneira correta. Por isso que nós temos o nosso consultor particular, que presta serviço pra gente aqui, que virou o nosso parceiro, que é o Cleverson, nosso consultor, tá certo? O Cleverson, além de nos ajudar a ter uma melhor estratégia de investimento, ele também nos ajuda a manter o patrimônio que a gente já fez até aqui e com boas estratégias de investimento para que a gente consiga literalmente fazer o nosso dinheiro se transformar em mais dinheiro. Essa é uma das maiores seguranças que você pode ter. Se você ficou interessado e quer entender melhor como que o Cleverson faz isso, clica no link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ele com certeza tem uma solução específica para você. Independente de qual seja a sua situação, ele com certeza consegue te ajudar, certo? Voltando para nossa análise, então. Vamos lá. Primeiro eu não estava falando de mulher refugiada de quem? Esse é o primeiro ponto. Eu estava na Eslováquia. Essa outra seria... Exatamente. Fala que você falou. Agora, vamos lá. Existe uma linha objetiva para ser cruzada, que é a linha do crime. Eu posso falar, tua pessoa é feia, tua pessoa é bonita, beleza, isso não é crime. Eu posso, por exemplo, cometer um crime de racismo. Eu não falo assim, negro é uma mais, tem que ser mais, assim, não, isso é crime. Não, calma, são coisas diferentes. O que eu quero proibir o Oruan de cantar, não é por eu achar ele um cara escroto, ele é um cara isso ou um cara periférico, não é isso. A questão de eu querer proibir ele de cantar é porque ele é um criminoso do Comando Vermelho. Como é que tá sendo o passado do pai do cara que julgando ele? Vamos lá. Essa sua camiseta aí, prendeu matou. Por que prendeu matou? Calma, que são vários assuntos. Vai chegar lá. Não. Eu vai chegar lá. Eu tô de frente, você é bom. O Arthur começa a desenvolver o raciocínio, o rapaz vai enchendo ele de perguntas, né? Mas peraí, mas e aí, mano? Mas e você não sei o que lá? Mas e essa camiseta aí? Mas e o seu passado, mano? Mas e o pai do cara, mano? Eu não lembro se esse é o 38, né? Qual estratégia que é, mas basicamente é você interromper o seu oponente e sempre dar um tema novo pro seu oponente nunca ser capaz de concluir aquilo que ele começa a falar. Porque parece que o seu oponente não tem resposta. Aí o cara começa, não conclui. Só que aqui o rapazinho de óculos que tá fazendo de uma forma bem desesperada, né? Eu não faria dessa forma, não. Calma. É uma coisa de cada vez. Vamos primeiro no Oruan, vamos lá. Ele é só filho do Marcinho VP. Então, mas vamos lá, calma, ele é só filho do Marcinho VP. Eu vou comparar pra você um caso, por exemplo, do filho do Pablo Escobar. O filho do Pablo Escobar, filho do maior traficante. Não mesmo. Sabe o que ele fez? Ele mudou o nome dele, ele participou de um documentário, ele faz diversas ações humanitárias para incentivar as pessoas a não seguirem o mesmo caminho do pai. No Luan, ele faz show em lugar dominado pelo Comando Vermelho, onde ninguém pode entrar além dos autorizados pelo Comando Vermelho. Ele canta o hino da facção Comando Vermelho, ele faz com que crianças façam o símbolo da facção,
ele incentiva as pessoas a subirem com o fuzil e mostrar os detalhes de forma criminosa. Ele tem nada a ver isso aí que você não... Peraí, então não me falou assim, então você está me falando que tá na periferia. Você tá achando que julgar. O pai dele é do... Calma. Isso não era que eu olhei. É interessante. Aí o rapaz de óculos aqui faz a... Não é falácia da homonímia, na verdade é o estratagema 1, né, do Schopenhauer, que é basicamente você alterar as palavras do seu oponente. Então o Arthur tá dando uma série de provas, né, do argumento dele, de que o Oruan faz parte do tráfico. E o oponente aqui, o rapaz de óculos, ele ouve tudo isso e fala: não, mas você tá falando tudo isso só pra julgar o cara por conta do que o pai dele fez? É isso que você tá fazendo, irmão. Você tá pegando tudo isso e julgando por conta do que o pai dele... Você dá uma leve mudança e coloca uma conclusão que seu oponente não colocou. O Arthur, ele não tá falando isso. Ele não tá falando, ele é só filho do Marcinho VP. Não, ele é filho do Marcinho VP, ele tem isso. O Arthur tá trazendo esses outros elementos, mas o oponente muda as palavras como se o Arthur tivesse apenas dito: bom, ele é filho do Marcinho VP, logo ele é criminoso. Então é a estratagema número 1. Como se chama, velho? Lucas. Tá? Eu discordo disso, de o Oruan não poder cantar, porque cantar, no caso, é uma liberdade de expressão. Ó, pessoal, aqui tem um outro ponto, né? Quando você vai falar com outra pessoa, quando você vai tentar convencer alguém, e você quer transmitir autoridade, quer transmitir confiança, ou você quer ser percebido, mesmo se você não estiver se sentindo confiante, tem que tomar muito cuidado com a postura, tá? O tórax. Nunca fazer igual o rapaz aqui, né? Jogar o tórax pra dentro, porque a tendência, se você joga o tórax pra dentro, é a sua cervical também cair. E você começa a conversar assim, ó, olhando a pessoa por baixo, né? Ou olhando pra baixo. E isso aqui transmite insegurança, transmite que eu tô afetado, né? Mesmo que você não esteja se sentindo assim. Então toma muito cuidado, vai falar com alguém, quer transmitir confiança, quer que as pessoas olhem pra você e vejam, pô, o cara ali tá firme, tá seguro e tal. Estufa o peito, deixa o queixo elevado, mantém ali os olhos na altura dos olhos da pessoa com quem você tá conversando e segue. É muito mais seguro e te ajuda a transmitir muito mais confiança do que essa postura pra baixo aqui, essa queda de postura. Então são cuidados aí que vocês têm que tomar. Cantar, no caso, é uma liberdade de expressão, é direito fundamental das pessoas. Não tem como, se a gente for pensar em ele tem que ser proibido, então qualquer coisa que venha ao crime não deveria ser publicado. Eu vou perguntar uma coisa pra você. Você acha que liberdade de expressão é um valor importante? Correto. A gente tem que ter a liberdade de cantar o que a gente quer. Sim. Eu deveria ser permitido cantar uma música falando que o Hitler era um cara legal e que negro tem que morrer? Nesse caso, nesse exato contexto, não. Por quê? Porque aí já fere os direitos humanos. Porque na verdade é um crime. É um crime de apologia. Mas aqui no Brasil já existe uma tipificação penal que é o seguinte: você não pode fazer apologia ao crime numa música. Qual que é o problema disso? Existe uma linha que ela não é fácil de você definir, que é o que é crime e o que não é. Então, por exemplo, se eu pego a música da Rita Lee, Lança Perfume, ela tá falando do quê? De um perfume cheiroso? Não, de lança perfume. Isso é crime? Isso não é crime. Você pode entender nessa linha que isso não é crime. Se eu pego, por exemplo, o Gabriel Pensador, Cachimbo da Paz, é crime? Não é crime. Ele tá cantando ali, Cachimbo da Paz não é um cachimbo que sai uma pimbinha branca. Mas tudo bem, não é crime. Agora, quando eu pego um criminoso, que é filho do Marcinho VP, que faz funk Vamos falar da estratégia que o Arthur fez até agora, mas vamos deixar ele concluir. A estratégia dele foi boa. Um criminoso que é filho do Marcinho VP, que faz funk onde o Marcinho VP domina, que tem nos bailes dele pessoas com fuzil na mão, ostentando isso já é crime por si só, mas aí... onde o cara canta o hino da facção, onde o cara faz com que as pessoas lá embaixo se influenciam, ao ponto de falar, ser da facção é uma coisa legal, dá acesso a várias coisas. Mas isso, nesse contexto, se a gente for ver, o baile funk é uma liberdade de expressão e é um ato de resistência. O baile funk Um ato de resistência, usou um rótulo ali. Perceba que o rapaz ele não respondeu a pergunta do Arthur, né? O Arthur falou: e aí, é ou não é crime isso aí? O que o Arthur faz? Então ele começa a construir uma estratégia, inicialmente ali, com perguntas. Então ele fala assim: olha, se eu cantasse uma música falando sobre, né, Hitler e tal, isso aqui não seria crime? Fala, apoiando e tal, se eu fizesse uma música apoiando o que aconteceu ali, as atitudes de Hitler, aí o cara, sim, seria crime. Aí o Arthur fala: por quê? Porque tá ferindo os direitos humanos. O Arthur fala: quando a Rita Lee faz uma música assim, tal, isso é crime? Não. Aí o cara concorda, não. Quando o Gabriel Pensador faz a música Cachimbo da Paz, é crime? Não. Aí o cara concorda. Agora, quando o Oruan faz o show num contexto, blá, 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 o Arthur faz ali o argumento final dele e joga pro cara.
aí o cara não responde. Quando você não responde, bom, primeiro, que estratégia que é essa, né? Esse é o estratagema, não lembro se é o número 6 ou número 7, que é faça seu oponente dizer sim. Então você vai pegando perguntas do seu oponente, você prepara o caminho, mas oculta a conclusão. Eu faço várias perguntas, então não sei o que lá, você não acha que isso? Você também não acha que isso? Sim, também. Para que quando você chega no final, se o seu oponente discordar de você, parece que ele que está equivocado, né? Então essa é uma estratégia muito boa. E um ponto, né, pessoal, eu falo aqui sobre estratagemas, mas Vitor, o que o Arthur tá falando é verdade mesmo, e eu não tô entrando nesse mérito de julgar a matéria do argumento se é verdade ou se é mentira, eu tô falando sobre a forma, que são os estratagemas, que são as formas que você pode utilizar para convencer alguém, e existe muito estudo sobre isso, né? Inclusive eu sou professor de retórica, dentre outras disciplinas associadas à retórica, e é isso que eu tô falando aqui no caso, tá? Depois o pessoal comenta, mas o Arthur falou a verdade. Tudo bem, não tô dizendo que não seja. Estou apenas mostrando como que mesmo sendo verdade, se for verdade o que ele tá falando, como que tem uma boa estratégia retórica por trás. Show? Mas nesse contexto, a gente for ver, o baile funk é uma liberdade de expressão e é um ato de resistência. O baile funk, sim. Agora você... Baile funk é um ato de resistência, né? O rapaz ele não respondeu a pergunta e usou um rótulo trazendo um apelo emocional positivo, né? Olha comigo. Não, mas ele é um cara chantando do Comando Vermelho. Deixa eu falar, mas ele não é do Comando Vermelho. Ele sabe que ele é do Comando Vermelho. Ele é filho. Eu sempre perguntei por que quando ele foi preso, ele raspou o cabelo dele que estava vermelho e foi pintado, e foi o cabelo preto. Por quê? Porque ele vai pra cadeia de raspar o cabelo. Não é por isso, não. Porque se ele fosse com o cabelo vermelho, uma clara sinalização ao Comando Vermelho, ele seria morto pela facção. Então ele vai libertar. Esse vai ser bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Você é bem rápido, bem cirúrgico. Vamos aqui que nós temos 2 mulheres. Eu sou pai de uma menina. Tenho irmã. Cara, você tá falando... Eu gostei da postura do cara. Uma postura boa. E ele cria ali uma relação positiva com as pessoas em volta, né? Ele levanta um argumento primeiro. Aliás, ele não levanta um argumento, ele levanta um contexto. Estamos em tantas pessoas, tem tantas mulheres, eu sou pai de menina. Tá bem ansiosão, né? Você tem que dar uma respirada funda. Quero ver o que ele vai lançar de argumento. Falando, né, da liberdade, como o colega falou, realmente a gente tem que ter esse direito de... Você só descobre que o cara é idiota quando você dá essa liberdade pra ele falar merda. Vi de você que foi com você com o áudio na on, falando que era, né, fácil ali pegar mulheres. Bem ansioso. Agora acho que eu já entendi o contexto. Ele quis falar de mulheres pra poder usar o áudio pra poder atacar o Arthur. Então, uma estratégia ad hominem. Até por isso que o rapaz tá ansioso, né? Ele falou, eu vou fazer essa estratégia ao vivo na cara do mamãe falei mesmo. E deve dar um desconforto, né? Porque é uma estratégia de ataque direto à pessoa. Agora eu entendi o porquê ele tá tão ansioso ali. Por que ele trouxe esse negócio das mulheres em volta ali e tal. Vamos seguir. Que era, né, fácil ali pegar mulheres fragilizadas em situação de guerra. Então, assim, com essa liberdade, a gente descobriu que o Oruan, eu não escuto, mas sou simpatizante, né, ali do movimento do funk, tem que sim ter essa expressão cultural da comunidade, mas foi assim, cara, foi do mesmo jeito que foi. Você percebe que a voz dele fica até mais aguda? Isso é ansiedade, né? Isso é basicamente ansiedade, você fica mais nervoso, a voz tende a... As pregas vocais ficam mais apertadas, aí a gente acaba ficando um pouco mais agudo, né? Então acontece mesmo. Mas o rapaz tá desenvolvendo uma estratégia ad hominem, né? Então, como você, Arthur, foi babaca e ninguém te prendeu, o Oruan pode ser babaca, e é isso aí. Ele não deve ser preso, o nome disso é liberdade de expressão. Vamos seguir. Inca, foi do mesmo jeito que foi dada a liberdade pra você, como um áudio. Exatamente. Você soltou aquela... Exatamente o que eu falei, imaginei que ele ia pra esse lado. Poupar aqui, ele também. Então, assim, deixa o cara cantar. Quem gosta, escuta. Quem não gosta, não escuta. É só você não consumir. E consome o produto do carro. A gente vai cair no mesmo argumento que eu falei no passado. Então, você ouviu o meu áudio e falou, esse ator é um idiota. Você tem a liberdade de achar isso, eu tenho a liberdade de ser um idiota, eventualmente. Foto é o seguinte, que eu poderia cantar que o Victor era um cara legal e que eu tenho que matar preto. Tá cheio de filme aí, cantando sobre isso, a gente não proíbe os filmes. Filme é uma coisa. Você está fazendo uma peça histórica. Vai ser um artístico, Arthur. Calma. A música também. Vamos lá. Você pode fazer uma história anedótica. Outra coisa interessante, né? A raiva, né? Você demonstrar que você tá muito irritado também não é bom. Você vê que o Arthur, ele tá se esforçando também. Nem se esforçando tanto, eu acho. Não diria que tá se esforçando tanto, mas ele tá mantendo a calma, ele tá mostrando que ele tá falando com calma. Muitas vezes o público vai julgar
e vai dar vitória no debate para alguém com base no autocontrole emocional. Então, se o público sente que você tá muito nervoso, muito ansioso, eles tendem a achar que você foi mal, ou que você foi pior, né? O nome desse aspecto é o ethos, né? O ethos é a reputação, a imagem do orador, né? Não só a reputação, mas a imagem que ele transmite na hora. Então, se o seu ethos transmite que você tá bem controlado, a tendência é que o público fique mais do seu lado, né? Vamos ver aqui.